Livro de Isaías, capítulo 7, versículo de número 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotom, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar. Quando deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, ficou agitado o coração de Acás e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque à força do vento. Então disse o Senhor a Isaías: saí agora, tu e teu filho Sear-Jazube, ao encontro de Acás, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração, por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e demos sobre ele, tomando-o para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. Versículo 10. De novo falou o Senhor com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, respondeu: não o pedirei, nem porei à prova o Senhor. Então disse Isaías: ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afatigardes os homens, que ainda afatigareis também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois reis, perante os quais tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, isto é, para vir o rei da Assíria. Versículo 18. Naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Assíria. E elas virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e sobre todos os espinheirais e sobre todos os prados. Naquele dia rapará o Senhor como
com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria. A cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba arrancará. Sucederá naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, e por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, pois manteiga e mel comerá todo aquele que ficar, de resto, no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que antes havia 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flechas entrarão ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. Quanto a todos os outeiros que costumavam cavar com enxadas, para ali não chegarás, por medo das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois e serão pisados pelas ovelhas. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma uma tábua grande e escreve nela, em caracteres legíveis, Maer Salal Has Bas. Tomei, pois, comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Has Bas. Pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo rejeitou as águas de Siloá, que correm brandamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. Passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Versículo 9. Exasperai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Pois assim o Senhor me falou, com sua forte mão deitada em mim, e me admoestou, a que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo, as 2 casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muito dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Ata o testemunho, sela a lei,
entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. São como sinais e portentos em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. E passarão pela terra durante oprimidos e famintos, duramente, e tendo fome, se agastarão, e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima, e para a terra embaixo. E eis aí angústia e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. Isaías capítulo 9. Versículo 1. Mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulão e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se apartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, os quais em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Pelo que o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim e instiga os seus inimigos, os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente, e eles devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. Versículo 15. O ancião e o varão de respeito
esse é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Porque os que guiam este povo o desencaminham, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Pois a impiedade lavra como um fogo que devora espinhos e abrolhos, e se aleia e ateia no emaranhado da floresta. Eles sobem ao alto em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se queima, e o povo é como pasto do fogo. Ninguém poupa ao seu irmão. Isaías capítulo 9, versículo 20. Se colher da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés será contra Efraim, e Efraim contra Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão.